Bom dia. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar de volta nessa casa. Tive umas 3 semanas fora do Brasil. Peguei uma alergiazinha, estou com a vozinha meio estranha. Às vezes eu estou com uma tosse. Não é Covid, não é gripe, não é nada. É só uma alergia. Então, se eu tossir aqui falando, já passa. Hoje nós vamos ter o nosso querido irmão, o Edson, trazendo para nós um tema muito intrigante, e eu já estou curiosa para saber, mas nós sabemos dessa dificuldade do perdão, e ele disse por que é tão difícil perdoar. Vamos saber o que o Edson, né, buscou aí na fonte da doutrina espírita, do evangelho, para trazer essa luz para a nossa vida, porque todos nós precisamos perdoar. E eu já vou dar um spoiler, o perdão não é benefício para aquele que recebe, mas para aquele que dá. Né? Então, esse estudo certamente vai ser muito importante e muito valioso para as nossas vidas. Então, graças a Deus que nós decidimos, né, levantar essa manhã, vir para cá, para receber essa bênção dessa manhã. E eu vou convidar o Alex, o nosso companheiro, para fazer a leitura inicial, pode ser qualquer um, Alex. Depois a Terezinha vai fazer a nossa oração, e logo em seguida teremos, então, o Edson aqui para trazer esse tema que nós estamos todos já, né, coração aberto, a mente aberta para receber. Por que é tão difícil perdoar? Alex, por favor. Bom dia. Do livro Cifra de Luz, Compreensão, mais ou menos no mesmo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tá. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Parafraseando o apóstolo Paulo, se não há lícito afirmar, antes de lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, o ponto de transportar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão, em auxílio dos que me cercam, isso nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestinosa, não sente inveja, não se precipita, e não se exsoberbece em coisa alguma. Não se desveria em ambição. Não se apaixona pelos interesses próprios. Não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crendo bem. Espera o melhor e sofre sem reclamar. Não regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, fora da caridade, não há salvação. Sem compreensão, a caridade falha, sempre seus propósitos, sem completar isso para ninguém. Faltou algo. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos
agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que é como que um oásis, em meio a tantas dificuldades, que são oportunidades também de crescimento. Muito obrigada, Pai, por nos prover todas as bênçãos, todos os recursos de que necessitamos na nossa caminhada aqui na Terra, caminhada essa, Senhor, que tem o objetivo de chegar até vós, até a felicidade total que o Senhor reservou para cada um de nós. Obrigada, Pai, por nos ter enviado Jesus para ser o nosso modelo e guia, o nosso mestre. E também muito obrigada pelos nossos queridos amigos espirituais, os mentores dessa casa, que em nome do amor que Jesus veio nos ensinar, trabalham com Ele e para Ele, nos auxiliando a todos, encarnados e desencarnados. Pedimos ainda, Pai, que abençoe o nosso palestrante do dia de hoje e que ele possa ser inspirado para trazer a mensagem que necessitamos. Graças a Deus. Ok. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Se alguém é capaz de te irritar, essa pessoa te controla. Se alguém é capaz de te tirar do sério, essa pessoa domina o seu eu. Se alguém arranha o seu narciso, a sua vaidade, é porque essa pessoa é capaz de revelar a sua insegurança. Se você se sente, por vezes, magoado ou lembra com ressentimento de fatos do passado, talvez esse estudo seja para você. E talvez a gente possa percorrer alguns temas aqui abordados pela doutrina espírita que possam auxiliar-nos a entender o que acontece conosco. Aqui nós temos, primeiramente, duas definições, porque a gente vai iniciar usando a obra de Joana de Ângeles, e é importante a gente definir e entender como ela faz as definições de terminologias que estão sendo aplicadas na sua obra. Se você for em livros da academia e outros autores, é possível que vocês vão encontrar outras definições, mas nós vamos nos ater hoje a essas definições. Ego representa a personalidade transitória, moldada pelas experiências sociais, culturais e as emoções do corpo físico. Então, o ego é o software da nossa mente. O ego é aquela voz interna que fala com você. E esse ego é um software que, às vezes, precisa de ser atualizado. Quando não atualizado, ele continua repetindo certas histórias. Porque a primeira coisa que o ego quer é nos voltar para a segurança, para a nossa proteção e para o nosso comodismo. Atender aos nossos desejos íntimos. Aquilo que a gente acha que é essencial, importante e que nos conduz à nossa zona de conforto. O self é o centro regulador da psique que conduz o ser à plenitude e à iluminação interior. O self é a expressão do espírito imortal. Quanto mais o ego se submete à sua direção, mais o indivíduo alcança autorreconhecimento, saúde emocional e paz. Então, o self é o nosso jardim interno. O ego é o jardineiro ansioso. O ego não espera o jardim fazer florescer, fazer germinar as sementes e aguardar as estações. O ego prefere, talvez, comprar o jardim pronto, as flores do mercado e plantar de uma vez.
porque ele quer a satisfação imediata. Enfim, Joana de Ângeles nos propõe que nós, como espíritos, percorremos etapas da evolução da consciência, as etapas do processo de despertar a consciência. E nós iniciamos nossa trajetória reencarnatória com a inconsciência, né? A nossa trajetória evolutiva, desculpa, com a inconsciência. A inconsciência é a fase em que nós temos o instinto de sobrevivência, de prazer e medo, como domínio. É a fase sensória física, emocional, representativa. Nessa fase, assim como os animais, a gente aprende com a representação, ou seja, com a cópia. Então, o que os animais possuem? O instinto. Como um animal ensina para o outro animal e de gerações para gerações? Pela repetição, pela cópia. Então, você faz uma representação e o animal menor, né, o filhote, vê a representação dos familiares, dos pais e do bando e copia, desenvolvendo o instinto. Então, é nessa fase que a gente também copia todas as coisas de uma forma automática. Reações automáticas guiadas pelo inconsciente. Muitas vezes, as emoções afloram e a gente explode com as emoções. Não tem qualquer filtro, não tem qualquer controle. Nessa fase, a vontade é germinal. A vontade é ali uma semente que ainda não conseguiu germinar. Ela está ali, mas como semente. Depois nós temos a fase da consciência adormecida. É a fase em que as reações automáticas persistem, os impulsos instintivos, o impulso da lei de conservação, da lei de proteção, da lei de reprodução, todos esses impulsos, eles que estão ali na nossa fase inicial de experiências de desenvolvimento, eles afloram e acontecem automaticamente. A ausência do discernimento. O que é discernir? Discernir é separar o cerne, saber ter condições de dizer o que é adequado ou não. Nessa fase, a gente não tem condições de fazer isso, porque a gente deixa seguir os instintos puramente. É o domínio, o predomínio do ego e das nossas paixões. O que é a paixão? A paixão é aquilo que acontece passivamente dentro de nós, sem que a gente consiga interferir. A gente se deixa levar, conduzir. Então, nessa fase, era caracterizada pelo discernimento ainda muito inicial. Consciência desperta. É uma nova etapa em que o raciocínio e a vontade são despertos. Então, nós agora temos a colaboração do raciocínio, da nossa inteligência, e a vontade surge para governar a nossa casa mental. Então, a vontade deve ser, em algum momento, a governadora das áreas da imaginação, da criatividade, dos desejos, etc., mas nessa fase ainda nós estamos despertando essa vontade. O discernimento entre o bem e o mal, conseguimos já separar e entender o que é certo e errado. O arrependimento e a reparação moral. Então, a gente começa a ter as noções de arrependimento e a necessidade de fazer reparações morais. É o despertar interior. E seguimos para a consciência de si, que é o discernimento ético, é quando a gente consegue fazer uma valorização, né, adequada das coisas que acontecem. Nem tudo que parece bom é bom, nem tudo que é ruim realmente. Então, nós temos aspectos éticos a ponderar. A emoção é superior, ou seja, as emoções são conduzidas em favor da harmonia físico, mental, espiritual. Não são as emoções que estão ainda nessa fase anterior nos causando a doença, né? Porque você tem gastrite emocional, você fez um câncer, você tem esta dificuldade de digestão, ou você tem sintomas de transtornos psíquicos devido a questões emocionais, e descobertas de Deus no interior. Então, nós começamos a acionar a divindade dentro de nós, até chegarmos à consciência plena, que é o amor universal,
que é o encontro com o divino, a inteligência que é lúcida, que consegue superar o ego, e a criatividade sem engano, que é a criatividade que está governada pela vontade, nos conduzindo à paz e à sabedoria integral. Fácil, entendível, mas o que nos faz não progredir? Por que a gente, às vezes, não consegue seguir à frente nesse fluxo, nessa caminhada? O que impede a nossa jornada? É uma coisa chamada resistência. A resistência na nossa intimidade, ela vai nos tentando prender nos estágios anteriores, nos estágios menores, nos estágios iniciais. E é por isso que, às vezes, a resistência, por mais que a gente tenha convites de seguir adiante, de fazer algo novo, toda vez que eu tento colocar algo que para crescer, surge uma resistência interna. E essa resistência interna me impede de fazer. Por exemplo, você quer estudar mais. Eu vou estudar para um concurso, para uma prova, ou fazer uma nova formação. O que a gente faz? Primeira coisa, eu entro lá numa área que eu vou estudar, nossa, que bagunça. Em vez de estudar, você vai arrumar o lugar. Vou arrumar, vou colocar, limpa aí, deu uma faxina, terminei. Estou tão cansado, hoje eu não vou estudar, não. Deixa isso para amanhã, amanhã eu vou estudar. E aí você, quando levanta, no outro dia, para estudar, novamente você olha para o local, calma lá, eu vou fazer uma outra coisa, já eu volto para estudar. E a última coisa é você abrir o livro ou abrir o computador. E se você abre o computador, vem a distração, uma coisa na internet, uma mensagem, alguma coisa assim, e de repente você ainda não começou a estudar. E nós começamos a procrastinar a nossa decisão. Gente, como isso acontece no serviço voluntário? A gente começa uma semana, depois nunca mais aparece, porque não tem tempo, mas a vida não dá tempo para fazer isso. Como é que eu vou participar disso? Eu estou atolado, estou até assim, como que eu vou? Não cabe mais tempo. Eu comecei, mas não consigo continuar. Então, a resistência é aquilo que nos prende, a resistência nos impede de seguir. Às vezes nós temos condições de nos comportar de maneiras diferentes. Somos até aquelas pessoas engravatadas, temos cargos no Congresso, vestimos ternos elegantes, chegamos em carros de última geração. Mas quando vamos dialogar, nós acabamos no tapa-tapa. E aí a gente vê que a gente sai lá daquele domínio da consciência mais alta e vamos para o domínio da consciência ainda não desperta de sono, porque é onde a resistência nos conduz. E aí alguém poderia perguntar assim, mas eu aprendi com a doutrina espírita... Não sei se o microfone está ligado. Tá. Então tá. Eu aprendi com a doutrina espírita que as leis divinas estão na nossa consciência. Mas então por que eu não ajo conforme as leis divinas? O que está faltando para eu agir? Onde estão as leis divinas? Questão 621 de O Livro dos Espíritos, a que a gente mais sabe, né? A gente mais memoriza, a gente mais repete. Por que a gente não segue essas leis se elas estão na nossa consciência? E aí a gente foi buscar no IDEAC, né, que, com o Cosme Massi, o professor Cosme Massi. Ele, então, faz uma ponderação muito interessante, porque a questão 621, na maior parte das traduções em português, está assim, onde está escrita a lei de Deus? No entanto, no original em francês, é usado o verbo est. Não sei se está correta a minha pronúncia, mas esse verbo vem de être. E que significa o mesmo que o verbo to be, ser e estar. Então, essa pergunta 621 poderia ser feita de duas formas. Onde está escrita a lei de Deus? E onde é escrita a lei de Deus? Elas duas fazem sentido. Elas duas estão corretas. Porque se eu estou falando do homem, do ser que está aqui agora, de nós, eu poderia falar assim, onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência, na minha consciência. Agora, se eu estou falando do espírito imortal, eu pergunto, onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí nós vamos encontrar um outro ponto muito interessante, porque no Livro dos Espíritos diz assim, o espírito surge simples e ignorante. Então ele não tem as leis de Deus.
na consciência. Ela é simples e ignorante. Ah, mas ele está em estado de germe. Ele está em estado de latência. Mas ele não está no consciente. Então, a gente vai entender, aqui uma possível interpretação, é que essas leis divinas, elas vão paulatinamente, ao longo do desenvolvimento do ser, sendo escritas na nossa consciência, ou se tornando claras, evidentes, vindo à tona para a nossa consciência. E aí sim, a gente hoje ainda não segue ou não se conduz de acordo com essas leis divinas, porque ainda elas não estão à tona no nosso consciente, quando a gente entende aqui a imagem da consciência como sendo a superfície. Então, se eu tenho lá na profundidade, no fundo dos oceanos, bem, não está na superfície, eu nem sei o que está lá no fundo dos oceanos. Mas se ela está na superfície, elas estão à tona, estão prontas. Então, há muitas coisas que a gente no dia a dia tem facilmente. Por exemplo, eu não estou pensando agora, talvez, nas leis divinas, né? Eu estou viajando, eu estou no parque, eu estou almoçando, etc. Mas, se você falar rapidamente em um determinado ponto, rapidamente eu trago, olha, não sei, da lei de causa e efeito. Então, essa lei de causa e efeito está no meu consciente. Ela não estava até então à tona, mas estava num estado de latência fácil de acessar, e então ela está no meu consciente agora, fácil de acessar. Mas muitas outras coisas não estão. Então, ela é um processo. Aí nós entramos propriamente aqui no nosso tema, tendo esse preâmbulo, né? Como a gente renovar? Porque Paulo dizia assim, renoveis no espírito do vosso sentido. E Emmanuel, ao comentar essa passagem no capítulo 28 de Ceifa de Luz, diz assim, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favorecem os melhores desejos. Mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude. Ou seja, Emmanuel está falando que tem muitas coisas que não correspondem aos nossos desejos. Muita coisa que não corresponde às nossas expectativas. Mas ninguém está incapaz de escolher a trilha mental, o nível mental com que vai acolher essa situação. E se a gente atende num certo nível mental, nós temos a possibilidade de converter aquela situação indesejável numa trilha de acesso, numa trilha de experiência. E assim trabalhar construtivamente para que, ao longo da vida, isso se transforma em recursos que possibilitem o céu, ou situações que possibilitem o céu, ou seja, a divindade, os nossos benfeitores, nos auxiliarem neste processo, nos socorrerem dentro desse processo. Então, nós todos temos a chance de estarmos escolhendo o nível que vamos viver, o padrão que vamos operar e que vamos estar. Mas temos situações na vida que não se encaixam. A gente fala assim, mas isso não se encaixa na minha vida. Tem muita coisa que é difícil mesmo. Por exemplo, uma promoção no emprego. Eu estava esperando a promoção, que não vem. E ela não ocorre. E isso me gera um desassossego, me gera uma frustração, um desalento. Eu tenho um emprego que eu gostaria de ter que fosse estável, mas não, meu emprego, ora eu estou dispensado, ora o contrato termina, e toda vez eu tenho essa questão de estar empregado e desempregado, a vida se transforma numa dificuldade. Eu planejei uma viagem, a viagem deveria ser maravilhosa, esperei isso por tanto tempo e de repente está cancelada. Uma doença que surge. Eu não estava esperando essa doença agora na minha vida, eu sou tão jovem, e agora vou ter que trabalhar, lidar com essa doença. Um familiar que, de repente, reclama a nossa atenção. Eu não esperava que a minha mãe, minha tia, alguém da minha família precisasse agora do meu recurso, e o meu tempo agora tem que ser dedicado à ajuda dessa pessoa. Um filho não programado.
um filho que surge, mas que não estava no meu programa ali atual. Uma união, né? Uma relação afetiva que deveria concluir-se ali para uma união feliz, de repente ela não acontece. De repente você vê as coisas se desfazerem à sua frente, alguém que te trai, um amigo, um companheiro, uma companheira, uma derrota, um fracasso. São tantas situações que não se encaixam na vida, gerando em nós essas dores, essas dificuldades. Por onde seguir? Às vezes se pergunta, por onde seguir agora? Porque a minha frustração está grande demais, a minha carga está injusta, está enorme, meu peso está muito grande. Isso não é o que eu esperava acontecer na minha vida agora. Ah, só coisas ruins acontecem comigo, toda vez é uma pancada e não para de ter dificuldades. Eu nunca vou ser feliz. E as chances? Às vezes as chances parecem escorrer entre os dedos. Eu me preparei 5, 10 anos, 20 anos para o momento em que eu fosse brilhar numa competição esportiva e justamente naquele dia eu não estava bem, não deu certo, falhei. Eu participei de uma entrevista de emprego que eu não fui selecionado. Eu participei de uma seleção para uma faculdade, para um college, e não fui aceito. Eu trabalhei para ser um bom servidor no centro espírita, mas o grupo também não me aceitou. Então, essa pessoa pode ter aquela... Pode dizer, essa chance não acontece comigo. E aí a gente vê-se impactado por todas essas situações e a gente precisa trabalhar essas situações como? Com perdão. E é isso que a gente vai percorrer, começando aqui em entender que a nossa saúde mental e espiritual, ela depende desse procedimento, desse processo. Viktor Frankl vai nos explicar, né, que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Ele que viveu no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, saiu desse campo de concentração e criou uma filosofia. Viktor Frankl, então, nos diz que nossa atitude mental, nossa atitude diante das circunstâncias é uma decisão nossa. Quanto mais alguém se perdoa, entregando-se a uma causa de servir ou uma pessoa a amar, mais humano ele se torna, mais realiza o verdadeiro ser. Então, quando a gente trabalha o perdão em nós, nós nos sentimos mais realizados, mais plenos, mais completos, porque o perdão é um impulsionador dentro desse processo da evolução da consciência, do despertar da consciência. Toda vez que eu perdoo, eu estou despertando a minha consciência, seguindo para um nível mais alto dentro deste processo. E nós temos exemplos interessantes. Jesus e Judas. Jesus já havia trazido dentro ali dos seus trabalhos junto aos apóstolos a notícia das suas provas, né, das suas dificuldades, das lutas que iriam acontecer. Ele já trazia ali a informação de que, para aquelas pessoas, de que alguém poderia o trair ou iria o trair. Ele já antevia as intenções da intimidade dos apóstolos e do apóstolo Judas. Mas quando Judas comparece ali com os soldados e com os fariseus, pareceria evidente o que era a intenção. Mas Jesus não assume o passado, não assume o que aconteceu para fazer um julgamento. Ele deixa viver o presente, o instante que ali está. Porque no palco do instante do presente é onde a gente pode atuar, realizar. É onde o real acontece. E aí o que ele diz para Judas? Amigo, para que viestes? Então, Judas lhe dá o beijo.
mas ele permite ajudas naquele momento presente, porque aquele é o real. Até então havia intenções, havia planos, havia situações, mas o que é real? O real e o fato é aquilo que está acontecendo naquele instante e que a gente precisa avaliar. Como é difícil isso? Porque eu, quando tenho certas dificuldades com alguém, quando a pessoa se aproxima de mim, eu não olho o presente mais. Eu olho o passado dessa pessoa. Eu começo a avaliar o que aquela pessoa fez. Quem que é aquela pessoa? Eu passo a ter pressupostos, assumo ideias, assumo que eu conheço aquele indivíduo, a ponto do que o que ela vai chegar a trazer para mim, eu já estou preparado, eu já estou armado. Até os dentes. Para a luta ou para a fuga. Então, porque a gente não vive o presente, a gente não vive o fato. Você já está vivendo um conceito que você traz na sua mente daquela situação. Paulo de Tarso, ele trabalha nos dizendo assim: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Para nos dizer o seguinte, que muitas situações na vida são realmente indesejáveis, são realmente decepções, são realmente frustrações. Ele que, após sua conversão, procurou o pai e não foi atendido, não foi compreendido, foi expulso da casa. Ele que procurou os amigos mais íntimos e os amigos chamaram ele de uma pessoa que estava doente, que tinha um problema, algum problema de fascinação, de ilusão. E então ele foi rechaçado por todos aqueles que convivia até então, não aceito de imediato pelo colégio apostólico, sempre carregando aquela dúvida da sua postura, das suas intenções, por causa do passado, mas ele enfrentou as diversas e diversas situações, sendo muitas vezes chicoteado, aprisionado, julgado, condenado, mal interpretado, mas sempre dizendo para nós: é duro recalcitrar contra o aguilhão. Porque quando a gente gasta tempo recalcitrando contra aquilo que está contrário aos desejos, nós nos retemos ou nos congelamos naquela situação. E nós criamos um nó. E esse nó impede o fluxo das coisas da vida. Então, quando a gente recalcitra, se a gente está demorando muito, recalcitrando contra o aguilhão, aquilo que nos fere, aquilo que nos prejudica, se você está lutando contra e, em vez de seguir adiante, você está vivendo esse momento em que você se paralisa dentro deste processo. E por que a gente faz isso, gente? Por quê? Jesus nos diz que não julgueis. Quando Jesus diz para a gente não julgar, é para não julgar ninguém. E não julgar nenhuma situação, nada na vida. Parar de julgar as coisas. Por que a gente acha que a gente é capaz de julgar tudo? Ah, mas o juiz julga. O juiz julga pelos parâmetros da Constituição, da regulação, das leis. Ele tem os parâmetros, ele deve julgar de acordo com essa Constituição. E você? E eu? Julgo como? Pela métrica que está em mim. Eu ponho a métrica, a minha métrica. Mas a métrica que usardes para julgar o outro será a métrica que será usada para o seu auto-julgamento. Quanto mais apertada essa métrica, quanto mais nós permanecermos julgando pessoas, situações, acontecimentos, mais nós vamos carregar o peso desse julgamento, a dor desse julgamento. E é isso que Jesus nos ensina. A gente precisa parar de nos deter nessa necessidade de julgar. Porque nós não temos, conscientemente, claramente, todas as coisas, todas as noções e todo o entendimento possível para fazer um julgamento conciso, claro, compreensivo de todos os aspectos. Um exemplo. Tem uma lenda taoísta que conta que na antiga China
numa área rural, na borda com outro país, havia uma aldeia. E havia um sábio que morava ali com a família. Era o Sai Weng. Certa vez, eles, estando ali vivendo na sua comunidade, em trabalho, o cavalo, que era um instrumento assim, importantíssimo dentro da família, da economia, porque era o meio de transporte, é o meio de trabalho, etc. Eles tinham um cavalo, umzinho só. O cavalo foge. E a família fica sem cavalo. Os vizinhos vêm e falam, oh, que pena, como é você, que azar o seu, que má sorte, o cavalo fugiu, nossa, que coisa mais terrível, que caos, que desastre para a sua vida, né? E ele respondia assim, talvez sim, talvez não. Quem sabe o que é ruim, o que não é ruim? O tempo passa, e aí, um certo dia, amanhece com um cavalo retornando com um conjunto de outros cavalos selvagens que estavam acompanhando. A família se reúne, coloca os cavalos, organiza ali o estaleiro, os cavalos são colocados e a família começa a trabalhar para domesticar os cavalos. Os vizinhos vêm, familiares, nossa, que sorte! Você é uma pessoa de tanta sorte, né? Que maravilha que é! De repente, agora você tem dezenas, dúzias de cavalos. Que coisa incrível! Você não tinha nada, agora tem tanto. E aí ele respondia, sim, talvez não. O tempo passa e o filho mais velho, né, o varão ali que estava sempre ao trabalho, domesticando o cavalo, um dia, num acidente, ele cai do cavalo, quebra a perna, vai para a cama. Os recursos eram muito pequenos naquela época de tratamento. A mãe é muita insegurança, né, até da vida da pessoa. E como recuperar daquele acidente, né, de uma perna quebrada. E agora a família não contava mais com uma mão tão importante para o trabalho. E aí os familiares que vinham visitar falavam, nossa, você é azarado, hein? Que triste, a sua vida é tão cheia de coisas, tão pesada. Nossa, que triste. Aí ele falava assim, talvez sim, talvez não. Certo tempo depois, irrompe uma guerra entre a China e os países dos bárbaros. E todos os jovens são convocados para a guerra. E os jovens que foram para a guerra, a grande maioria morreu. Mas não morreu o filho do Sai Weng, porque ele estava em cama, estava doente até aquela época, né? Estava em tratamento. E aí, as famílias, os vizinhos, as pessoas que visitavam assim, nossa, você é um homem de sorte, né? Nosso seu filho foi um dos únicos que sobreviveram aqui nas comunidades. A vida é maravilhosa com você, é uma sorte. E ele respondeu, talvez sim, talvez não. Porque a gente não sabe que as coisas que nos acontecem, se elas vêm realmente para ser uma coisa ruim ou ser uma coisa boa. Quando a gente olha a história das pessoas, a maioria das pessoas nos narra que a maior aprendizagem que elas tiveram foram com os desafios, as frustrações e os problemas da vida. A época que elas mais conseguiram e robusteceram e criaram fibras morais foram justamente com os desafios, foram justamente com os problemas, foram justamente com as situações mais adversas. Ali que elas colocaram força e criaram a expertise, a experiência, esse volume que eles se tornaram, a grandiosidade que eles se tornaram, vieram exatamente daquelas coisas que eles julgavam indesejáveis. Então, na nossa vida, se a gente entende pela luz do Espírito imortal, a experiência na Terra nos traz sempre aquilo que a gente precisa aprender. A gente pode até achar que é indesejável, mas não significa que é ruim. Mas se você julgar, se você dizer que é ruim, qual que é o problema? Toda vez que você julga, você afasta a aprendizagem. Você para de aprender com aquilo. Ah, isso é ruim demais. Matemática é péssimo. Você nunca mais aprende matemática. Ir a esse serviço voluntário é muito pesado, etc. Você nunca mais vai ao serviço voluntário. Isso aqui, secular é ruim. Você para de aprender. E quando você julga a pessoa, toda vez que você encontra a pessoa, você não escuta nada daquela pessoa, você desconsidera, simplesmente despreza. O que é que a pessoa fala? Não fala.
Porque a pessoa ensina ou não ensina, você não está nem aí. Porque você já desconsiderou aquela pessoa, já colocou que ela é 0, 0, 0, e você não quer nem ver na sua mente. Então você para de aprender com aquela pessoa. Mas se aquela pessoa veio para a sua vida, será que ela não tem alguma coisa para te ensinar? Se essa situação chegou para você, que está batendo na porta, não é exatamente a situação que você precisa aprender? Então, todas as situações que nos ocorrem, elas não podem ser julgadas, elas têm que ser compreendidas, aceitas. Nós podemos entender, nós podemos verificar, nós podemos indicar, nós podemos considerar, mas não julgar. E esse é um ponto essencial dentro do nosso processo de aprender. Tem uma poesia de Cira Meirelles, que é motivo, está no seu livro Viagem. E ela diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se demoro ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, nada mais. O que a poesia está nos trazendo? Primeira coisa, eu canto porque o canto existe o presente. Eu vivo o presente, eu só posso viver o presente, eu não posso viver o passado. O acontecimento que aconteceu comigo 5, 10 anos, ou ano passado, ou semana passada, aconteceu já. Eu só posso viver o agora. Então eu canto, porque eu canto, o instante existe. Eu estou com a minha vida está completa agora. Eu estou bem, eu estou sentado aqui na cadeira, eu tomei café da manhã, eu estou de bem, não estou incomodado com as coisas. Então, nesse sentido, esse momento está completo. Não significa que o momento está realizado, não significa que eu realizei minha vida. Não, é só esse instante, é só esse momento presente. Vou vivê-lo porque ele é completo. Irmão das coisas fugidias, eu entendo que eu convivo num mundo de transição, num mundo que é volátil, num mundo em que as coisas mudam. E eu sei que há movimento, porque eu atravesso noites e dias. As coisas vão se modificar. As coisas são transitórias. Porque essa paisagem, ela precisa se renovar sempre, senão seria um tédio. Já pensou a vida, uma viagem que você só vê uma coisa pela janela? Nada muda? É um tédio. A vida não é esse tédio. A vida é uma proporção, uma possibilidade de você renovar essa janela e ver outros aspectos o tempo todo. Então, se eu demoro, se eu edifico, se eu permaneço ou não, não sei, não sei. Não sei se passo ou se eu fico. Significa que eu lido com a antítese. Eu lido com as situações que eu entendo que eu não posso dizer se é ruim ou se é bom. Eu não posso fazer esse julgamento, porque tem sempre o contraditório. E eu tenho que dar oportunidade ao contraditório na vida para que esse contraditório possa me ensinar. E ela termina, eu tenho uma consciência, né, de que um dia estarei mudo e nada mais. Mas até que esteja mudo, até que venha a morte, eu permanecerei ali na minha existência, entregue a meu canto à arte. Porque nós podemos fazer isso também. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito maior nessa vida? E é isso que a gente precisa se entregar até o fim. Aceitação dinâmica. E quando a gente fala aceitação, a gente até arrepia, né, gente? Porque o ego já logo começa a fazer um burburinho. O que? Aceitar isso daí? Eu sei. É incomodativo. Mas Emmanuel fala assim, Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, afirmou que a caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas não se esqueceu de recomendar aos Tessalonicenses que examinasse tudo retendo o bem, explicando que a caridade tudo sofre de maneira a ser útil, tudo crê para discernir, tudo espera de modo a realizar o melhor
e tudo suporta a fim de aprender, mas não para estar em tudo e tudo aprovar. Nós não precisamos aprovar, mas eu não preciso julgar. Eu não preciso julgar as coisas, eu posso não aprovar. Eu posso ver a atitude de alguém na minha família, um filho, uma filha, alguém, seja quem for, no centro espírita, fala assim, essa atitude não está boa, mas eu não preciso julgar. Eu vejo o erro e eu vou corrigir com amor. Corrigir as coisas no amor e não no julgamento, não na condenação. Então, eu tenho a obrigação moral de identificar o erro e corrigi-lo. Se eu vejo uma violência, alguém está violentando alguém, eu não vou ficar lá de braços cruzados aceitando. Não, eu sei que eu vou lá atuar para resolver aquela situação, mas sem julgar. Porque se eu julgar, eu vou rolar com raiva. E eu vou ficando grande, com o fígado toda à tona. E aí eu chego lá e começo a brigar. Por quê? Aquela pessoa, de alguma forma, começa a me ferir o ego, começa a quebrar o espelho daquilo que eu sou, das minha real identidade, e aí eu ponho afora e começo a julgar. E crio um embaraço. Então, eu devo intervir diante de uma justiça, mas sem que isso promova em mim uma raiva descontrolada e remorsos. Serenidade de agir no fato e não no seu espelho quebrado e mal resolvido. Porque quando você interfere nas ações e se sente prejudicado, lesado, injustiçado, etc., muitas e muitas vezes é o seu espelho quebrado que foi motivo de todas essas situações. O benefício da aceitação. Aceitar construtivamente está sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes da solução de qualquer problema que, porventura, te aflijam. E isso é muito importante. Gente, a solução da maior parte dos nossos problemas começa na aceitação do problema. Ou seja, você entender o problema como ele é e não começar a desenvolver ilusões, fantasias e adereços, isso, aquilo. Então você não vê o problema mais, você está vendo um tanto de outras coisas. Sabe aquela pessoa que fala assim, isso foi a gota na xícara, gota no copo. E aí eu não dei conta. Gente, a gota é a gota. O copo já estava cheio de outras coisas. E esse que foi o problema. Não foi a gota que é o problema. O problema foi que você está com o copo muito cheio. Então esvazia esse copo. Por que você está mantendo esse copo cheio de remorso, cheio de brigas, cheio de confusão, cheio de dores, cheio de encrencas? Coisas que você não resolveu, coisas que você não deu conta, etc. E agora você vai pôr na conta de um fulano de tal que derramou uma gota todo o problema da tempestade. E esse é um grande dos problemas. O homem de bem, diz Kardec lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e elas aceitam sem murmurar. Bem, nós espíritos temos uma vantagem. Entendemos lei de causa e efeito, entendemos reencarnação. Então, nós temos muitas vantagens, porque mesmo que eu não entenda, mesmo que eu esteja estabelecendo um problema que é muito complicado, eu ainda posso recorrer ao entendimento das provas e expiações, da imortalidade da alma e de todas as ferramentas que a doutrina espírita nos concede para a gente poder entender. Então, entendam uma coisa, aceitar não é vida que segue, aceita que dói menos. Não é isso, gente. Vida que segue é você dar as costas. Aconteceu um problema, você não quer dizer, vida que segue, dá as costas. Aceita que dói menos. Você não resolveu o problema. Você não trabalhou o problema. Você não aceitou, na verdade. Você só colocou debaixo do tapete. Amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu vejo isso. Mas ele está lá. E aí é por isso que às vezes a gente vai visitar nossa consciência, vai lembrar alguma coisa na vida, e você fala assim, puxa vida, isso está me doendo, está me ferindo tanto. Eu pensei que eu já tivesse resolvido isso. Eu pensei que isso que minha mãe me disse, que meu pai me falou na infância, eu já tivesse resolvido. Mas eu estou lembrando até hoje o dia que meu pai me falou, você é um palhaço. Isso para mim continua ecoando, e até agora está ecoando.
como se fosse no presente. Por isso é que a gente não pode dizer que é a vida que segue ou que é aceita que dói menos. Emmanuel esclarece: aceitarás a dificuldade não por fardo de aflição que te arraste as energias, mas por ensinamentos que habilite a mais ampla aquisição de experiência. E é essa a postura mental. Entender que as dificuldades, as cargas que nos vêm, não são coisas que a gente tem que arrastar e sofrer, padecer e chorar e amargar. Não é para a gente fazer assim. Porque tem muita gente que sofrida e que padeceu muito aqui na Terra, que no mundo espiritual se encontram em dificuldades muito maiores. Porque não soube valorizar, não soube entender, não soube aprender com as próprias dificuldades. Então, nós precisamos entender com a experiência. A aceitação constitui uma atividade de um processo chamado perdão. O perdão começa na aceitação, quando você aceita o fato. Qual a grande dificuldade da gente aceitar? É porque quando a gente começa a lembrar, normalmente são coisas do passado, né? Que a minha aconteceu ontem, anteontem, ou 10 anos atrás, 20. Por que a gente está lembrando desse fato e não está perdoando? Porque ao longo desse processo, nós fomos colocando camadas. Camadas de lembranças, camadas de circunstâncias, camadas que vão ali diferenciando. É uma narrativa. O ego conta uma narrativa para você daquela situação e você vai acreditando nessa narrativa. Ele vai acrescentando histórias, contextos. Então você não vê mais o fato em si. Você não vê a coisa que é real, o único fato que teve. Você está vendo ali um conjunto de coisas que foram narradas pelo seu ego, narradas pela sua mente e que você continua alimentando. E na maioria das vezes não corresponde à realidade mais. Porque é uma lembrança cheia dessas situações. Mas aí eu posso dizer assim, mas como que eu posso aceitar? Isso foi um crime. Foi um homicídio. Me roubou. Ou alguém me violentou na infância. Como que eu vou aceitar? Se foi um crime, cabe às leis humanas trabalhar o crime, punir esse crime. Cabe à lei da justiça divina, a qual nós devemos confiar, trabalhar também essa situação, mas não a nós julgarmos. Ah, mas eu não aceito o fato, não aceito aquilo que aconteceu, eu não vou aceitar isso. Aceita a dor. Porque quando você aceita a dor, você abre o espaço para um processo que é o perdão. Eu aceito a dor de tudo aquilo que aconteceu. Não concordo, não vou aceitar nunca o fato, mas eu aceito a dor. E é por isso que a gente consegue caminhar numa posição de que a gente estabelece um espírito de mensuetude, porque quando a gente aceita, a gente consegue trabalhar as situações com serenidade, a gente consegue trabalhar o problema com consciência mais limpa, a gente tem o tumulto do dia a dia, o tumulto das coisas, mas temos uma serenidade na nossa alma. Eu não aceito que meu pai morreu. Eu não aceito a perda do meu filho. Mas o fato é que eles morreram. Quando a gente aceita, o que acontece? Você não vai conseguir ficar alegre. Você não vai conseguir fazer uma festa, porque é uma tristeza. A diferença está que o seu mundo interior tem uma serenidade, tem uma paz consolidada na sua intimidade, que é tão firme e tão forte que te ajuda, então, a sustentar aquelas situações. Você não vai estar alegre, você nunca vai estar em festa, mas ali dentro de si, você tem a serenidade, que é proporcionada por um processo da aceitação. E outro ponto da aceitação é que ela leva-nos a novos pensamentos, a pensamentos mais elevados. Quando a gente aceita, nós conseguimos
vencer as barreiras e conseguimos criar a atmosfera. A gente fala no Espiritismo que o pensamento cria a vida que nós queremos, né? O pensamento é uma força criadora. Quando você trabalha a aceitação, essa aceitação transforma os seus pensamentos e torna, então, a sua vida íntima e externa mais prazerosa, mais agradável. Quando você mantém pensamentos nebulosos, escuros, etc., você começa a ver, a focar as coisas escuras. Sabe aquelas pessoas que sempre estão vendo as coisas mais negativas? O tempo todo a pessoa só vê as coisas negativas, só os problemas, não consegue ver nada de bom, porque a nuvem popular, que popula a mente, a casa mental, são só nuvens escuras. Porque você não aceitou quem você é, não aceitou quem são as pessoas, você não aceita seus pais, você não aceita seus filhos, você não aceita o esposo, a esposa, não aceita o trabalho, não aceita a sua profissão. Então, você vai populando sua mente dessas nuvens difíceis que vão gerando, então, as dificuldades. É preciso permitir a vida fluir. Jesus diz assim, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Gente, nós não conseguimos permanecer no altar da vida, que é a nossa consciência plena, ou seja, o divino. Nós não conseguimos alcançar esse divino em nós enquanto nós não resolvermos essas situações que estão nos prendendo. Então, eu vou para uma situação, às vezes a gente vai para uma reunião mediúnica. A hora que você senta lá, vem a lembrança de todas aquelas coisas que você viveu, que você não perdoou, que você não conseguiu resolver, e aí aquilo vira um tumulto. Então, você vai iniciar um relacionamento afetivo novo com alguém. Em vez de você entregar seu amor naquele momento presente, né, e viver esse presente, você chega ali com o copo cheio, com a taça derramando de amargura, de coisas que aconteceram no passado, seus relacionamentos, seus conflitos e tudo mais. Você não permite a vida fluir. Para fluir, você tem que entregar ao perdão, porque ela é a única saída que a gente faz para esse processo de renovação. Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Gente, sabe por que você não perdoa? Porque você não quer abandonar suas verdades. Você não quer abandonar aquilo que você acredita, a sua versão, aquilo que você imagina, aquelas expectativas que você tinha em relação àquela pessoa, àquela situação. Eu não abandono aquilo que eu... E porque a gente não abandona, a gente não nega a si mesmo. Mas para seguir Jesus, você precisa negar. É isso que ele está dizendo. Se você ainda está olhando para trás, quer conduzir as suas verdades, a sua história, a sua própria maneira de interpretar as coisas, julgando as pessoas, você não vai conseguir carregar essa cruz. Você não vai conseguir seguir até ele. Porque a mente cria sempre histórias, e a mente sempre vai criar situações que vão ali transformar a vida. Superar isso é permitir um caminho no bem. Quando a gente lembra, por exemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele tinha 2 filhos, 2 filhas, menos de 5 anos de idade. E em 1962, casado, ele foi preso no regime do apartheid. Ele ficou na prisão 27 anos. Imaginem vocês, 27 anos. E ali, trabalhando na prisão, serviços forçados, recebia uma visita a cada 6 meses, tinha direito a uma só correspondência, uma carta. E ele viveu aquela época sabendo uma coisa ainda mais difícil, que a esposa que estava fora estava sendo torturada, estava sendo perseguida. E a incerteza com relação às filhas, porque ele não conviveu com as 2 filhas. Então, vocês imaginem a dor daquele homem durante esse processo. Quando ele é liberto em 1990, ele sai diante de um mundo que havia se transformado.
Em 1994, ele se elege, né, como presidente da África do Sul. E ele vai precisar reerguer um país que estava todo dividido, todo quebrado. Agora, vocês imaginam o desafio dessa alma. Porque você ter o poder na sua mão é uma coisa muito desafiadora. Você ter a riqueza, você ter ali o mando. Ele poderia ali, se ele estivesse carregando tudo do passado, suas versões, suas encrencas, seus nós, e todas as coisas que ele tinha, o remorso, né, por tudo que aconteceu, vocês acham que ele construiria uma África? Será que ele poderia gerar união? Nós temos uma ilusão de que é a força que faz as coisas. Nós temos a ilusão de que é a agressão, que é a revolta. Porque se eu aceitar, eu não vou conseguir transformar. Eu preciso revoltar, eu preciso protestar, eu preciso gritar, eu preciso fazer. A gente acha que é pela violência, mas tudo você gera ansiedade, medo, rancor. Tudo isso são coisas que vão gerar o quê? Proporcionalmente as ações e pensamentos no mesmo teor. Uma ansiedade não pode gerar bons resultados. O medo não pode gerar bons resultados. Nós precisamos de emoções salutares em nós. Então, o que o Nelson Mandela fez foi uma recuperação íntima enorme, porque ele fez o que ele fez, porque ele soube negar a si mesmo e seguir adiante, tomar a sua cruz. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Gente, nós precisamos entender que neste mundo nós estamos convivendo com pessoas em diferentes níveis de consciência. E essas pessoas que estão na inconsciência ainda estão presentes no mundo. E para elas é difícil de entender. Quando Jesus olha aquela multidão que eu havia crucificado, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles estão na inconsciência. E enquanto estão na inconsciência, vão sofrer, e vão sofrer muito, até poder despertar a mente. Eu já me compadeço deles pelo sofrimento. Pai, perdoa-lhes pelo que eles estão passando. Então, por que é tão difícil a gente perdoar? Primeiro, por causa do nosso julgamento, que a gente não abre mão de julgar. A gente vive julgando e julgando as pessoas e condenando, classificando as coisas como ruins ou não, boas ou positivas, etc., e fazendo esse julgamento. E esquecendo que muitas vezes as coisas que nós julgamos e vemos como problemas no outro é o reflexo daquilo que está em mim, que eu detesto, mas eu só enxergo no outro. Eu não percebo em mim. Que é muito fácil eu perceber na outra pessoa, mas não dentro de mim. O que eu mais odeio em alguém é certamente uma coisa que está dentro de mim e que eu ainda não descobri. Temos reflexo, ou às vezes é a inveja, né? O desejo que a gente não alcançou. Muitas vezes a gente racionaliza que é muito mais fácil ver o mundo do que as nossas necessidades. O foco no outro, o foco no externo, às vezes é muito melhor do que o foco em nós. Ou porque a gente defende uma posição social, ou defende uma classe social, ou queremos pertencer a um grupo, muitas vezes a gente julga. A aceitação é contraintuitiva. Nós achamos que aceitar é cruzar os braços. Muito engano, porque essa é a história que o ego conta para você. O ego te diz que aceitar é cruzar os braços. Não, aceitar é uma postura interna de não julgar. E a postura de agir em vez de reagir. Porque quando você julga, você reage. Quando você aceita, você age para corrigir. Aceitar requer desapego das crenças e das certezas que sustentam o ego. Ou seja, eu preciso, gente, rever, soltar dos meus preconceitos, né, que foram criados dentro de mim por tantos tempos, da minha cultura, da repetição das minhas ideias. Eu preciso libertar-me do meu orgulho, que eu sou mais importante, ou maior que as outras pessoas, ou da minha vaidade, da preocupação com a minha reputação, o que as pessoas vão pensar de mim. E às vezes, por que eu não perdoo? Porque eu tenho uma resistência íntima que atua dentro de mim para me manter no nível mais baixo, impedindo-me da expansão do ser e da compreensão do propósito da vida.
Por que que você está aqui? Por que eu estou aqui? Estou aqui para evoluir como espírito. Então, por isso, eu não tenho que desprezar nenhuma lição que a escola me dá, essa escola da Terra. Não preciso julgar nenhuma das lições, porque todas as lições que o grande professor da vida me coloca à frente são aprendizagens para eu trilhar, a qual não cabe a mim julgar, mas cabe a mim anotar, verificar e agir para, se é um erro, eu corrigir. Se é uma injustiça, eu evitar essa injustiça e seguir adiante. E quero lembrar dessa frase de Chico, né? Por Emmanuel, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós não podemos nos reter no nosso passado e nem mudar um fato que já é ocorrido, algo que já aconteceu, que já passou. Mas cabe a nós, a todo instante, decidirmos a recomeçar para fazer um novo fim. Então, que saibamos não julgar, atendendo ao pedido de Jesus. Aceitar as situações que nos apresentam a vida, que são os desafios, e aprimorarmos, despertando a consciência que há em nós por meio do perdão. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre esse tema? Alguma colocação? Todo mundo aprendeu, né? O quanto é importante, gente, a gente entender essa questão do perdão. Porque o perdão, a falta de perdão, como nós falamos no início, ele não é benefício para o outro, é benefício para nós mesmos. E quando a gente não perdoa, a gente adoece emocionalmente, né, porque tira o equilíbrio, a gente adoece o nosso espírito, e com isso adoece o nosso corpo. Então, todas as coisas que podem ser ruins na falta do perdão, e nessa falta de compreensão desse estudo tão maravilhoso que o Edson trouxe para nós hoje, ele só traz malefícios à nossa própria vida e ao nosso próprio espírito. Então, que nós possamos refletir durante essa semana sobre esse tema que foi trazido para nós hoje. Eu agradeço imensamente, Edson, pelo seu esforço, pelo tempo para trazer esse estudo, que é tão importante para a nossa vida, que é tão importante no nosso caminhar aqui na Terra. E se ninguém tem nenhum comentário, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, se tiver também pode procurar o Edson lá fora, pode procurar ele a semana que vem, porque ele está aqui na casa, então não vai faltar oportunidade. Só gostaria de lembrar que depois da nossa palestra, nós temos o almoço lá fora, sempre preparado com muito carinho. Esses recursos são para que a gente mantenha essa casa aberta. Nós temos também hoje uma feira de produtos de beleza para nós mulheres, né? Maravilha, o homem também gosta, de bijuterias lá fora, que também são recursos para manter essa casa aberta. Então, se alguém, né, depois do almoço quiser dar uma olhadinha lá, tem bastante coisa que a Silma está expondo lá fora para que a gente possa, né, arrecadar recursos para a nossa casa. Também já estamos planejando aí a Feira do Bolo, quem gosta de cozinha, de cozinhar, já pode procurar a equipe aí e se dispor, né, a doação de bolos. A Catarine parece que está na coordenação, né, Catarine, para a nossa Feira de Bolo, ainda não tem data, mas nós teremos uma data muito em breve. Então, que Jesus possa nos abençoar, continuar nos fortalecendo, nos acordando, nos despertando todo domingo, para que a gente faça essa escolha bendita de vir para essa casa. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é os passes. Fiquem sentados nas suas cadeiras, que alguém vai chamá-los. Eu gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez nessa casa hoje. Seja muito bem-vindo. Pode dizer o seu nome para nós? Maurício. Nosso irmão Maurício. Chegou na família. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que essa casa possa te receber com muito amor, que o nosso coração te recebe com muito amor. Se sinta em casa, se sinta nessa família Amor e Luz. E volte
sempre que quiser, que a casa vai estar aberta e o nosso coração aberto para recebê-lo. Então, ficamos todos sentados, alguém vai chamar para os passes logo em seguida, e eu vou convidar a Luciana para fazer a oração final, né? Não dá só para o esposo trabalhar, tem que pôr o casal para que a luz possa descer nessa família. Então, que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma semana fortalecida nesse evangelho e na presença do nosso Mestre Jesus. Fechando agora os nossos olhos, podemos ver o Mestre nos ensinando sobre o perdão. 70 vezes 7, cada falta. Jesus exemplificou em sua vida, em seu caminhar, a necessidade imensa de nós aprendermos a segui-lo pelos caminhos do perdão. E na hora suprema, quando o abandono parecia total, quando a dor se fazia presente nos corações daqueles que os amavam, quando ele na cruz vertia o sangue em seu corpo machucado pelas maldades daqueles que não o compreenderam, eleva o Mestre, olhar ao céu e vendo a todos nós, criaturas ainda tão ignorantes e afastadas da luz, o Mestre Sagrado pronuncia em seus lábios divinos mais uma vez a lição do perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que essa lição possa calar fundo em nossos corações. Tantas vezes os que nos ofendem também não sabem o que fazem. Tantas vezes aqueles que nos parecem tão pouco dignos do amor são apenas pessoas que não sabem o que fazem. Que possamos nós, Jesus, nesse dia, nessa semana, nessa caminhada na terra, encontrar todos os dias a oportunidade de compreender e perdoar. E assim, seguirmos mais leves das amarras, seguirmos mais felizes e ensolarados os caminhos da vida. Abençoe cada um aqui representados, cada família, cada coração. Abençoe essa família querida e que possamos seguir nessa semana, levando os ecos do seu amor, da sua alegria e do seu perdão. Esteja conosco hoje e sempre.